Of the King, The Power, The Best, nem sei o resto. É meme, é meme. Na época que eu era adolescente, foi o boom do YouTube e foi quando começaram a surgir os memes. Eu nem lembro se chamavam assim na época, mas eu lembro que meme na minha época era o Jeremias, era Sanduíche Ishi, eram as coisas desse tipo assim. E não tinham muitos memes cristãos. E o fato de existirem hoje tantos, inclusive desse tipo, me assusta um pouco. Eu confesso que eu tenho até dificuldade de rir dessas coisas porque isso para mim é meio conflitante. Eu nem sou de falar de assunto polêmico desse tipo assim, de atualidade, mas assim, por acaso eu estava lendo Neemias, hoje estava estudando um pouco a respeito da oração de Neemias. E o que a gente vê na oração de Neemias é uma característica que, se o meio cristão carregasse hoje essa característica, esse tipo de meme cristão dificilmente existiria. Quando a gente olha para a oração de Neemias, a gente vê que ele está pedindo perdão pelos pecados do povo, pedindo que Deus se compadeça do povo, mas quando a gente olha a fundo a oração dele, ou pelo menos uma parte, é baseada em Deuteronômio 30, ou seja, era baseado no estudo, no conhecimento que ele tinha da palavra de Deus. Na minha época de adolescente, que foi a época que foi o boom do YouTube, começaram a surgir os memes, eu lembro que as pessoas não tinham tanto acesso, a internet não era tão popularizada e isso acabava definindo as pessoas em nichos, em tribos. Cada um era o que realmente era. Quem era roqueiro era realmente roqueiro, quem era do funk era realmente do funk e quem era cristão era realmente cristão. E como não tinha tanta internet, não tinha tanto WhatsApp, não tinha tanto distanciamento das pessoas como tem hoje, o cristão de verdade, ele vivia dentro da igreja e no meio do seu círculo de amizades cristãs. E ali a conversa era sempre Bíblia, era o quanto a pessoa conhecia de Bíblia, da palavra de Deus, da vontade de Deus. E isso fazia com que as pessoas tivessem mais discernimento das coisas, que eu acho que é o que falta hoje. Voltando aqui para a oração de Neemias, a gente vê que Neemias orou baseado naquilo que já era a lei de Deus, naquilo que já era a determinação de Deus. Eu entendo que hoje existem profetas muito controversos e todo tipo de mensagem sem muita base bíblica ou até sem nenhuma base bíblica, porque as pessoas abandonaram a leitura, abandonaram o conhecimento da Bíblia. Porque se as pessoas conhecessem de fato a Bíblia, esse tipo de meme cristão dificilmente existiria, porque as pessoas não dariam palco e nem publicidade para esse tipo de coisa. Hoje a verdade é que muita gente dentro das igrejas tem dificuldade de orar, tem dificuldade de entender uma ministração um pouco mais profunda, tem dificuldade em discernir o que é realmente da parte de Deus e o que não é, porque essas pessoas não têm contato, não têm estudo da palavra de Deus. As pessoas estão, vamos dizer assim, pré-fabricadas. Ah, eu sou cristão. O que é ser um cristão? É colocar uma roupa mais ajustadinha, colocar a Bíblia debaixo do braço e nem tem mais muito isso, porque muita gente hoje carrega a Bíblia no celular, né? Enfim, as pessoas criaram um código de conduta e vestimenta para se dizer cristãos, mas elas não têm o conteúdo, que é o que elas realmente precisam. Então, quando elas chegam em uma igreja, quando elas vão a um lugar para receber uma ministração, elas recebem qualquer coisa e são impactadas por qualquer coisa, porque a verdade é que elas não sabem se aquilo que elas estão ouvindo está na Bíblia ou não está. Essa falta de conhecimento da palavra gera as pessoas que entram hoje em dia nesse frenesi de busca por profecias desenfreadas de coisas da parte de Deus que elas ouvem e nem sequer sabem se aquilo é realmente da parte de Deus ou não, porque elas não conhecem Deus. A maneira mais fácil de conhecer a Deus é conhecer a palavra que Ele nos deixou, porque aqui tem tudo, como Ele se comunica com os homens, como Ele se comporta, como Deus é e age. É lógico que a gente não é capaz de compreender a totalidade de Deus,
mas tudo o que o ser humano é capaz de compreender a respeito de Deus está na palavra de Deus. Hoje muito se fala sobre falsos profetas. Agora, com a morte do Papa, muita gente fala da vinda do anticristo e tudo mais. E quando a gente olha para um falso profeta da Bíblia, a gente vê Balaão, que era um homem que acertava as profecias, mas era um falso profeta porque vendia o dom dele por dinheiro. Agora, quando se fala de falsos profetas, quando se fala de anticristo, hoje em dia, eu fico pensando o seguinte: será que realmente o diabo precisa enviar um anticristo para a Terra? Porque as pessoas estão sendo enganadas por profetas desse tipo, as pessoas estão sendo levadas por memes. Será que é necessário uma força tão poderosa como o anticristo para enganar as pessoas, ou as pessoas já estão enganadas por nada? Então eu acho que todo esse debate, todo esse questionamento das pessoas por falsos profetas e pelo anticristo deve começar com uma autorreflexão sobre aquilo que elas têm ouvido. Pô, será que a pregação que eu estou ouvindo, será que a mensagem que eu estou ouvindo tem base bíblica? Será que os profetas que eu estou buscando desenfreadamente profetizam aquilo que realmente Deus quer? Será que eu estou seguindo no sentido certo? Ou será que eu estou vivendo tudo isso por pura preguiça de meditar na palavra de Deus? A oração de Neemias aqui em Neemias 1 é toda pautada na Bíblia, é toda direcionada àquilo que ele conhecia da palavra de Deus. E esse é o norte que nós devemos seguir para tudo na nossa vida cristã. Se nós conhecermos, se nós mergulharmos de fato no estudo da palavra de Deus, nós vamos saber orar no momento certo, orar pela coisa certa, orar com as palavras certas, nós vamos saber receber as palavras certas, nós vamos saber julgar as profecias que recebemos, nós vamos ter, de fato, a direção de Deus para as nossas vidas e não vamos mais precisar ficar buscando profetas e mais profetas aleatórios e nem ficar dando palco para memes. Então, reflita quando você for confrontado com um meme cristão, se aquele meme cristão é de fato algo que te estranha, ou se você só está compartilhando a impressão do todo, mas nem sabe se aquele profeta do meme está profetizando algo fora da Bíblia ou não, porque você está com preguiça de estudar a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus, procure ser membro de uma igreja que te incentiva a estudar a palavra, que te alimenta com ministrações realmente profundas, que te faz buscar aquilo na Bíblia que você ouviu no culto. Se cerque desse tipo de pessoas e desse tipo de ambiente para que a sua vida com Deus seja aprofundada à luz da Bíblia e para que você sinta exatamente o que eu sinto quando eu vejo um meme cristão. O que eu sinto quando eu vejo um meme cristão está muito longe de vontade de rir. O que eu sinto é um incômodo profundo de pensar que a palavra de Deus que eu conheço não dá espaço para esse tipo de coisa.